Saúdo a cada um de meus amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amados, neste momento, venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de meus amados irmãos em Cristo Jesus. Neste momento, amados, eu abençoo vocês com a continuação desta série maravilhosa que tem por tema o início do tempo de Deus. Esse é o quarto estudo e a base desse nosso estudo, amados, se encontra em Gênesis, capítulo 1, verso 1, na tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, que está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Primeira pergunta: o que significa princípio? O que significa princípio? Então, de acordo com o dicionário, na página 456, temos aqui dois significados da palavra princípio. Então, a palavra princípio significa começo ou início, tá, amados? E vamos lá, continuando. Segundo, que princípio era esse? Que princípio era esse? Então, aqui, amados, nós estamos fazendo essas perguntas para nós entender aqui esse verso, né? Esse primeiro verso que foi apresentado, que é o verso de base, né? Que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então é necessário nós entender ele dentro realmente da ordem, dentro de sua ordem, da forma como realmente é apresentado. Então, como realmente o texto ele apresenta primeiramente a palavra princípio, então estamos aí tratando primeiramente realmente entendendo essa palavra, para depois nós entender o restante das outras palavras que se seguem, certo, amados? Então vamos lá. Então aqui estamos na segunda. Então aqui já tivemos aqui um entendimento da palavra princípio, que significa a palavra princípio. Agora vamos aqui entrar na questão desse princípio, né? Que princípio era esse? Né? Que princípio era esse? Então, de acordo com Provérbios capítulo 8, verso 22 e o verso 23, na tradução de Bíblia Almeida Corrigida Fiel, a palavra ela está realmente aí nos esclarecendo que este princípio realmente era o princípio da eternidade, certo? Então, é o princípio da eternidade. Então, trata-se a respeito do princípio da eternidade, certo? Terceira pergunta: esse princípio é antes do que? Então esse princípio, ou seja, o princípio da eternidade é antes do que? Então Provérbios capítulo 8, verso 22 ao verso 26, tradução de Bíblia Almeida Corrigida Fiel e na linguagem de hoje. Então esse princípio, amado, ele é antes da criação de tudo. Então antes da criação de tudo. Então esse princípio ele é antes da criação de tudo. Então antes de vir a existência todas as coisas, esse princípio já existia, certo? Que até mesmo nós já passamos estudo para vocês sobre a questão deste princípio. Então nós sabemos que a origem deste princípio ela está aonde? Aonde ela se baseia? Num Deus eterno, né? Então a eternidade, né? Ela se originou do Deus eterno. Então a fonte da eternidade está no nosso Deus eterno. Então vamos lá, continuando. Agora, já que nós entendemos essa primeira parte desse texto, que trata a respeito de princípio, agora nós vamos entrar na parte que se segue, né? Vamos entrar agora na parte que se segue com referência a esse texto. Na quarta pergunta: quem criou os céus e a terra? Quem criou os céus e a terra? Então o versículo ele é bem esclarecedor, né? Nos trazendo aí uma resposta que realmente Deus é realmente o Criador dos céus e da terra. Quinta pergunta: por onde ele começou a sua criação? Então, por onde o Eterno começou a sua criação? Então o próprio texto já nos dá essa resposta, né? Então ele começou a sua criação. Realmente ele deu início à sua criação pelos céus, né? Então foi pelos céus que realmente ele deu início à sua criação. E sexta pergunta: por que céus e não céu? Olha que interessante. Por que céus e não céu? Então nós vamos entender por que a expressão céu,
certo, amado? E não céu. Então, segundo 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 e verso 2, na tradução de Bíblia Almeida Corrigida Fiel, nós vamos ter um esclarecimento por que a expressão céu e não céu. Então a palavra ela nos revela que a expressão céu é porque, amados, existe 3 céus. Olha aí, então existe 3 céus. Então por isso a expressão céu. E olha que interessante, aqui está o texto, eu vou estar apresentando para vocês aqui em 2 Coríntios capítulo 12, verso 1, que está escrito assim, ó: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao 3º céu. Ou seja, a palavra arrebatado significa ser levado. Então esse servo de Cristo foi levado, certo, amado? Foi levado até ao 3º céu. Olha que maravilha, né? Então veja que a confirmação da palavra de Deus, certo, sendo transmitida aí por meio do seu servo, né? Então aqui você vê que realmente ele nessa transmissão da palavra, ele afirma claramente que há o que? 3 céus. Então é por isso que o texto lá de Gênesis fala que Deus criou os céus, olha aí, ó, não céu. Por quê? Porque realmente existe 3 céus. Então esses 3 céus foram criados por ele. Antes de Deus criar esses céus, o que ele criou primeiro? Então antes de Deus criar esses céus, o que ele criou primeiro? Olha que interessante, amados. Aqui, antes de nós entrarmos aqui no detalhe dessa 7ª pergunta, ou seja, trazendo o detalhe da resposta, eu quero aqui passar uma pequena informação muito importante para vocês, que a palavra de Deus ela é o seguinte, amados, sempre eu gosto de estar apresentando para os nossos interessados, que segundo a palavra nós devemos ter um entendimento que a palavra ela é formada por 2 sentidos de interpretações. É muito importante nós entender esses 2 sentidos de interpretações, ou do contrário, nós não vamos conseguir, amados, entender a palavra do Senhor em sua totalidade. Não vamos poder entender ela em sua totalidade. Então aqui nós temos, em primeiro lugar, a palavra ela é formada pelo sentido literal ou material da palavra, que esse sentido ele ocorre da forma como qualquer pessoa lê a palavra e ela entender é exatamente daquele jeito, certo, amado? Então esse é o sentido literal ou o sentido material da palavra. Agora já temos o outro sentido da palavra chamado o sentido espiritual. Esse sentido espiritual, ele já a interpretação dele já é totalmente diferente do literal. Por quê? Porque dentro dele nenhuma pessoa vai poder interpretar qualquer contexto ou texto da Bíblia de acordo como ele acha que é. Não, você está entendendo? Então, esses textos vão ser interpretados de acordo com princípios bíblicos. Olha só, né? Com regras bíblicas. Então, a pessoa, para ela entender esse sentido, é necessário ela seguir essas regras bíblicas para poder ela ter um entendimento no sentido espiritual da palavra. E esse sentido espiritual ele vai muito além do sentido material. Tá entendendo? Porque enquanto a pessoa no sentido material ela entende do jeito dela, ela interpreta do jeito dela, no sentido espiritual ela não pode interpretar do jeito dela, mas sim aceitar a forma como realmente ou aquela verdade que a palavra ela está apresentando de acordo com os princípios dela própria. Tá entendendo, amados? Então veja só, então aqui agora nós, né, essa 7ª pergunta, ela trata exatamente desse segundo princípio, ou seja, desse segundo sentido de interpretação, que é o sentido espiritual da palavra. Então logicamente que dentro do sentido literal ou material da palavra, eu vou realmente entender essa 7ª pergunta, jamais, tá entendendo, querido? Então aqui essa pergunta ela está sendo feita
dentro do sentido espiritual da palavra. E quando nós entramos no sentido espiritual da palavra, nós passamos ao que? A se aprofundar, tá entendendo? Dentro da palavra de Deus, tá entendendo? Então aquilo que eu poderia entender no material é impossível entender no espiritual, certo, amados? Então vamos lá. Então a sétima pergunta é: antes de Deus criar esses céus, o que ele criou primeiro? Olha que interessante, né? Então lá no livro de Gênesis, nós vamos ver lá, olha o sentido literal da palavra, que o que ele criou primeiro, então nós vimos o quê? Que Deus criou primeiramente os céus e depois ele criou a terra, correto? Mas e como é que essa pergunta ela está sendo feita da seguinte forma: o que foi que Deus criou primeiro? Ou seja, antes do céu. Então houve algo que Deus criou antes de ter criado os céus? Olha que interessante, né? E só que o texto não está nos apresentando, mas é aquilo que eu lhe falei. Agora não vamos entrar dentro do espiritual, que nós vamos ver que realmente alguma coisa Deus criou antes de ter criado os céus e a terra. Então vamos lá. Então vamos para Colossenses capítulo 1, verso 15, e Hebreus capítulo 1, versículo 3, tradução bíblica na linguagem de hoje. Então, de acordo com esses versos da palavra, nós vamos esclarecimento, amados, que o que realmente Deus criou antes dos céus foi exatamente um ser. Deus ele traz a existência, um ser que realmente esse ser, ele é um ser perfeito. E esse ser, ele tem a semelhança, olha só, ele tem uma semelhança perfeita do próprio Eterno. Olha que interessante. Então ele tem uma semelhança perfeita do próprio Eterno. Então esse ser da qual Deus ele traz a existência na eternidade, amados. Então esse ser foi realmente o que Deus criou antes de criar os céus. Olha só. Então dentro dessa ordem, que eu só vou poder entender dentro do sentido espiritual, eu vou entender que a questão dos céus e da terra ali, questão de Gênesis, nós vamos ver que ali Deus não criou primeiramente os céus. Os céus, nessa ordem, foi o segundo item na lista de Deus. Então, o primeiro item da lista de Deus, amado, foi a criação deste ser. Então primeiramente Deus cria este ser e depois Deus cria os céus e depois com certeza dessa sequência agora para a terra. Então olha só que maravilha, que como eu passei para vocês, que dentro do sentido literal nós não vamos poder enxergar isso, mas quando nós vamos para o sentido espiritual, nós passamos a ter realmente uma visão clara. E olha que interessante, que eu quero aqui apresentar um texto muito esclarecedor, amados, muito esclarecedor, nos assim esclarecendo ainda mais esse detalhe que eu acabei de passar para você, essa resposta de acordo com esses dois textos. Eu quero aqui deixar esse último verso esclarecedor, ou seja, dois versos esclarecedores no caso, tá, amados? Então, Colossenses capítulo 1, verso 15, que está escrito assim, olha que maravilha, amados. Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível. Olha, Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. Olha, ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. Por quê, amados? Foi o que nós acabamos de passar para vocês. Porque ele foi a primeira criação de Deus. Olha aí. Então, ele foi a primeira criação de Deus. Então, todas as coisas que viriam à existência partiriam dele. Olha que interessante. Por quê? Porque ele é o início da criação de Deus. Como nós estivemos passando aí no estudo anterior, para vocês, estivemos explicando em alguns estudos anterior sobre este ponto, né? Que realmente ele é a base da criação de Deus. Então foi isso que Deus na eternidade, amados, ele realmente criou antes de todas as coisas. Deus ele deu início realmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus ele é a perfeita semelhança do Deus eterno.
Olha aí, ó, né? Então nada veio antes de Cristo, nada veio antes de Cristo, tudo veio depois de Cristo, certo, amados? Então, amados, que o Senhor Jesus ele venha continuar nos abençoando. Creio que realmente vocês já compreenderam e entenderam perfeitamente, né? Esse quarto estudo foi uma bênção, graças a Deus. E com certeza, amado, estarei aí trazendo mais detalhes, né, explicativos, né, com certeza sobre esse ponto aqui, né, no próximo estudo, né. No próximo estudo, com certeza, nós estaremos compartilhando um pouco mais de verdades maravilhosas de acordo com a palavra de Deus. Então fica na paz de Jesus e até a próxima oportunidade. Amém.